Iniciar aqui já o treinamento de hoje, tá? Hoje a gente vai falar então sobre as integrações com fiscal, contábil e a folha de pagamentos, tá? Fiscal, desculpa, fiscal, financeiro homem e folha de pagamentos, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês os planos de contabilização e o conceito de cada um, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir deixando aqui no chat. E aí, no final de cada tópico, eu paro aqui para ver a dúvida de vocês, tá bom? Bom, gente, primeiramente vou falar sobre o centro de custos, tá? Eu vou abrir aqui no sistema. Ontem a gente fez o processo de inicialização de uma empresa, então eu vou continuar trabalhando nela, tá? Então, para a gente trabalhar o centro de custos, a gente precisa fazer 3 passos, tá? O primeiro deles vai ser fazer a configuração aqui no item 5, centro de custos. E a gente vai cadastrar o nosso centro de custos aqui dentro do Oneflow. A gente pode fazer isso de forma manual, então a gente vem aqui, seleciona incluir do zero, e faz a inclusão do centro de custos por centro de custos, tá? É importante que aqui quando você for fazer a inclusão, você coloca a descrição, e aí no momento de fazer aqui, de incluir, deixa eu colocar aqui, de incluir o centro de custos, você informe a descrição do centro de custos. Você pode colocar a ordem, né, a ordem aqui que se refere à ordem da linha que vai se encontrar esse centro de custos. Então a gente coloca aqui a primeira linha, vai colocar se vai ser essa linha vai ser do tipo totalizadora ou analítica, e o código vocês que determinam, tá? Não tem regra para essa informação do código de centro de custos. Aí aqui vocês vão colocar a descrição, e por fim, se vocês tiverem, a empresa estiver utilizando o OMI, você vai preencher o campo do departamento. Se a empresa não estiver utilizando o OMI, esse campo ele não precisa ser preenchido, tá? Então, empresas que não utilizam o OMI, você faz a criação, então não precisa fazer o preenchimento desse departamento. Então, aqui eu já tenho um centro de custos criado, então ele vai ficar desta forma, tá? A gente tem a opção também, caso a empresa utilize o OMI, de você fazer a inclusão a partir dos departamentos das configurações do OMI, tá? Eu vou abrir aqui o OMI da empresa para vocês verem onde que fica esse departamento aqui, caso vocês queiram configurar o centro de custos no RP do cliente e depois puxar essa informação para dentro do contábil, tá bom? Então, para a gente configurar departamentos dentro do OMI, é só clicar aqui na engrenagem, clicar aqui no item 3, departamentos, e vocês criarem aqui os departamentos de acordo com a operação da empresa, tá? Feito isso aqui, depois na contabilidade você consegue usar essa primeira opção aqui, onde o sistema vai trazer os departamentos do OMI conforme o que já foi configurado lá, tá? Se você tiver um centro de custos numa outra empresa, você consegue compartilhar com esta usando a segunda opção. Você consegue utilizar um outro centro de custos disponível no Flow, consegue duplicar um centro de custos que esteja disponível em outra empresa, e você também consegue duplicar o mesmo centro de custos caso você queira fazer alguma modificação, tá? Você também vai poder fazer isso a partir do arquivo std, utilizando essa última opção aqui dentro dos planos de centro de custos que já existem. Aqui eu já tinha criado o centro de custos baseados no departamento homem, então ele já está aqui conforme o que eu já tenho, tá? Então esse é o primeiro passo para você então poder fazer o sistema poder controlar então esse rateio, tá? O segundo passo é você então vir nas definições, nas configurações da empresa, nas definições contábeis que eu mostrei ontem, e aí você habilita aqui o centro de custos que você deseja e realiza a ativação do mesmo. Feito isso, então a gente parte para a terceira e última opção, configuração, que é o plano de contas. Então a gente vai lá no plano de contas que está sendo utilizado e a gente vai configurar todas as contas que precisam ter rateio por centro de custos. Então vou pegar aqui uma conta
pegar aqui uma conta para apresentar para vocês, e aí a gente habilita essa opção dentro da conta, rateio por centro de custos. Automaticamente, ao habilitar essa opção, ele vai aparecer aqui o rateio automático. Para que serve esse rateio automático? Para empresas que utilizam o homem, você pode parar pode parar a configuração já aqui, indicando quais as contas que são obrigatórios ter rateio. O que o sistema ele vai fazer? Ele vai aguardar que o rateio está sendo feito pelo financeiro e automaticamente ele vai trazer, espelhar esse rateio dentro dos lançamentos contábeis. Para empresas que não utilizam o homem, aí a gente tem a opção de fazer o controle automaticamente aqui dentro do módulo contábil. Possa ser que a empresa não esteja fazendo o controle no financeiro, mas você quer controlar na contabilidade? Sem problemas, você pode fazer isso por essa aba de rateio automático. Então você vai informar aqui a conta e como que vai ser o rateio dela sempre que tiver lançamento nessa conta, tá bom? E aí automaticamente o sistema vai fazer o rateio toda vez que ele ocorrer, tá bom? Então, esse é o rateio por centro de custos. Se vocês optarem por não querem configurar, então o que pode ocorrer aqui nessa situação? Muitas vezes o financeiro ele rateia isso lá no financeiro homem, mas você não quer que isso seja integrado na contabilidade. Então você quer que o controle fique só no financeiro, porque não tem necessidade de trazer isso para a contabilidade. Se você tiver essa situação, o sistema ele sempre vai aguardar que as informações no contábil sejam as mesmas do financeiro. Então, se isso ocorrer, o sistema ele vai te dar uma mensagem de erro no lançamento, informando que ele foi rateado no financeiro, mas que não foi feita a configuração no Flow. Essa é uma mensagem de auditoria automática, então o sistema sempre vai gerar. Então, se você não vai fazer esse controle, não quer fazer essa parte de configuração, não tem problema. É só você vir aqui nas configurações da empresa, auditorias automáticas, e dentro das auditorias, você vai clicar na aba lançamento e você vai localizar 4 auditorias. As auditorias de categoria vinculado a rateio desabilitado, departamento homem não está vinculado ao centro de custos, empresa sem plano de centro de custos, e a gente tem aqui o rateio de lançamento foi distribuído com base nos percentuais definidos pela aba departamento. Essas 4 auditorias aqui, se elas não forem alteradas, elas irão gerar erro se o financeiro fizer o controle lá e você não fizer a configuração aqui, tá? Então, para que se você não for fazer o controle na contabilidade, é só você vir aqui e alterar a auditoria para que ela não seja executada. Você pode colocar para executar como alerta, e aí o sistema vai indicar um aviso, e você pode marcar como resolvido, mas nessa situação, o melhor é que você mantenha como não executar, salva todas as auditorias, e aí o sistema ele não vai realizar mais esse controle referente ao centro de custos e automaticamente não sinalizar a mensagem sobre essa questão, tá bom? E aí elas vão mudando, elas vão ficando aqui em cinza, aqui abaixo. Bom, agora a gente vai falar então sobre o plano de contabilização. Os planos de contabilização, a gente vai ter então vários planos de contabilização. Então, a gente vai ter um plano de contabilização para cada entrada de informação no contábil. Então, quais as entradas que eu vou ter dentro da minha contabilidade? Eu vou ter as principais, que é as que a gente vai falar hoje, é a do financeiro, financeiro homem, a do fiscal e a da folha de pagamentos, que são as 3 principais integrações que o sistema possui. Se você tiver uma situação de que você vai fazer o controle de ativo imobilizado ou fazer uma digitação via planilha, uma importação via planilha, por exemplo, a gente precisa sempre estar criando um plano de contabilização para cada tipo de entrada, para cada canal de informação que você for integrar aqui no módulo contábil, tá? Então, esse plano de contabilização vai servir principalmente, principalmente para que o sistema consiga identificar qual tipo de transação e as contas que ele deve utilizar para aquela transação.
Bom, os planos de contabilização, o conceito principal, então eu vou ter ali informações, né, de todas as entradas, e aí cada uma delas vai passar ali pelo plano de contabilização, onde o sistema, a partir disso, vai gerar as partidas de débito e crédito. Falando especificamente do plano de integração financeiro, eu vou começar falando do plano de integração financeiro OMI, ah, porque ele vai influenciar depois quando eu for explicar da integração fiscal. Por mais que empresas não utilizem o OMI, eu vou começar falando dele, porque aí ele é um facilitador também na hora de eu falar da integração fiscal, tá? Mas aí eu sempre vou pontuar depois na integração fiscal o que que muda de clientes OMI e clientes não OMI. Essa integração financeira especificamente é só para clientes OMI, tá bom? Amanhã, aí eu vou apresentar para vocês os outros tipos de entradas de movimentação financeira que vocês podem fazer a partir de empresas que não utilizam o OMI. A Arlane aqui está falando, o plano de contabilização não veio correto no OMI, fiz alteração, mas agora está dando dor de cabeça. Perfeito, Irlane, gente, eu vou mostrar aqui para você como que funciona, talvez fique claro, mas se for surgindo alguma dúvida, aí você pode apresentar, tá? Você pode ir deixando aí no chat, aí eu vejo depois. Bom, eu vou colocar aqui uma situação de um lançamento simples, tá? Que a gente faz no financeiro, que é um lançamento de aluguel no valor de R$ 1.220. Colocando nesse exemplo, lá dentro do OMI, eu vou utilizar uma categoria chamada aluguel. Então, voltando na questão das categorias, lá no OMI a gente usa essas categorias para classificar receitas e despesas, tá bom? E o fornecedor desse contas a pagar é a imobiliária ABCD. Quando isso passar pelo plano de contabilização, o sistema ele vai fazer o quê? Ele vai captar essas duas informações. Aqui falando da provisão, tá? Então, provisão, ele vai utilizar a categoria e o fornecedor. Então, ele vai verificar qual categoria foi utilizada e qual a conta que está vinculada a essa categoria, e vai verificar qual é o fornecedor. E aí, como eu falei ontem, aquela questão do agrupamento de fornecedores no plano de contas, ele vai influenciar diretamente aqui. Por quê? Se eu estou trabalhando com cliente, com um fornecedor agrupado, por exemplo, então o sistema vai criar uma conta, criar um lançamento dentro daquela conta analítica que você colocou para agrupar todo o movimento de fornecedores, tá? Nesse exemplo, eu estou usando o desagrupamento do grupo de fornecedores. Então, o sistema ele vai criar uma conta para cada fornecedores dentro do grupo lá de fornecedor. Então, aqui ele criou uma conta com o nome da imobiliária, né? Com razão do meu fornecedor, dentro do meu passivo, e eu indiquei lá, né? A conta mãe de fornecedores para que o sistema faça o reconhecimento e crie essa conta para mim, tá bom? Então aqui é um exemplo de eu não estar utilizando, estar com o grupo de fornecedores desagrupado. Quem perdeu a aula de ontem, eu acho que o Clécio já enviou a gravação para vocês, aí vocês podem depois assistir o vídeo novamente, tá bom? Onde a gente fala sobre o agrupamento de clientes, fornecedores e bancos. Depois, quando eu realizar a baixa desse contas a pagar, eu vou fazer o quê? O sistema vai pegar as informações do banco que eu utilizei para baixar esse contas a pagar, para fazer o pagamento, e vai verificar novamente quem é o fornecedor. Então, agora ele vai fazer o processo de débito nessa conta de fornecedor e vai zerar essa conta lá no meu passivo e vai fazer esse crédito na minha conta contábil do banco correspondente, tá? Também mostrei isso para vocês ontem, como que a gente faz o vínculo da conta contábil com a conta corrente, tá bom? Então vejam que o que eu passei para vocês ontem, ele tem um impacto muito grande agora na hora que a gente vai falar das integrações, tá bom? Porque a maior parte delas, o sistema já vai estar controlando a partir da configuração que você fez do plano de contas. Então, se você pulou alguma etapa do primeiro vídeo, então volte lá e refaça, porque senão você vai ter problema na integração, tá bom? Então, vou apresentar aqui agora para vocês na prática isso dentro do sistema, tá? Então, vou aqui na etapa 6, planos de contabilização.
Como eu havia falado para vocês ontem, quando eu utilizo o plano de contas dinâmico ou eu utilizo o plano de contas padrão, eu já vou ter os planos de contabilização. Se eu não tiver um plano de contabilidade, não estiver utilizando nenhum desses 2 planos, né, nem o dinâmico e nem o padrão, eu estou utilizando um convencional, então eu preciso fazer a criação desse plano do zero, tá? Mas vejam que aqui que está utilizando o plano de conta dinâmico, eu tenho um plano de contabilização para cada tipo de origem, tá? Para cada tipo de utilização. Então eu tenho para o fiscal, para o financeiro, para a conciliação bancária e para a folha de pagamentos. Vamos falar agora especificamente do financeiro. No seu caso, Irlane, se ficar muito complicado para você entender o que o plano atual, as alterações, talvez eu acredito que seja melhor para você excluir e criar um do zero, tá bom? Então, é o que eu vou fazer isso agora, porque toda vez que eu vou utilizar um plano de contas que não seja nem o dinâmico e nem o padrão, aí eu preciso fazer a inclusão do zero, tá? Então, para mim incluir, eu venho aqui na opção de incluir e venho aqui em incluir do zero. Quando eu faço essa inclusão do zero, o sistema me pede a utilização. Então vejam que eu tenho diversas utilizações. Cada uma delas é para uma origem, né? Para uma origem de alguma informação. Então, para essa primeira situação, que é do homem financeiro, eu coloco aqui o homem financeiro, coloco aqui a descrição. Vocês vão ver que ele já vai mudando aqui, tá? Aqui embaixo ele já vai apresentando algumas informações. A descrição, eu posso colocar a informação que eu quiser. Eu vou colocar aqui só um teste. E vou colocar aqui o plano de contas e o plano de históricos. Então, aqui no caso dessa empresa, eu só tenho um plano de contas dinâmico, mas vai aparecer aqui os planos que a empresa possui, tá bom? Vocês vão fazer isso para todos os planos de contabilização que vocês precisam fazer do zero. Então, para a gente não tomar muito tempo nos próximos, então quando eu precisar incluir a integração do plano de contabilização para o fiscal, eu vou vir aqui e colocar a utilização fiscal, colocar uma descrição, vincular o plano de contas, vincular o plano de históricos. Quando eu for precisar fazer uma integração com o Banco Linker, por exemplo, vai ter aqui uma integração só para ele, para o imobilizado e assim por diante, tá bom? Toda a origem nova que eu vou ter informação adentrando aqui, eu preciso fazer um plano de contabilização, certo? Então, venho aqui, salvo. O sistema vai carregar alguns lançamentos. Ó, vejam que depois que ele carregou, ele bloqueou o plano de contas e o plano de históricos, tá? Então, por isso que, reforçando essa situação, se você for trabalhar plano de contas compartilhado, e por um acaso você mudar de plano de contas de alguma empresa, automaticamente você precisa fazer do zero os planos de contabilização, porque eles ficam atrelados a um único plano de contas e um único plano de históricos, tá bom? Toda vez que você precisar mudar algum desses dois cadastros, automaticamente você precisa fazer um plano de contabilização do zero, tá? Então, aqui o sistema vai carregar automaticamente para vocês as operações, tá? Então, todas as operações ele já vai criar. Então, são 7 operações. Então, temos aqui transferências, provisão de contas a pagar, baixa de contas a pagar, provisão de contas a receber, baixa de contas a receber e lançamento em conta corrente, tá? Ele vai trazer aqui as categorias, e aí ele vai trazer aqui na coluna à esquerda as categorias que a empresa tem no homem, e à direita ele vai trazer a conta que ele vinculou, tá? Aqui nesse processo que eu fiz a inclusão automaticamente, ele já preencheu a conta porque eu estou utilizando o plano de contas dinâmico. Então, reforçando aquilo que eu falei ontem, o plano de contas dinâmico é gerado automaticamente a partir das categorias homem. Então, se ele criou um plano de contas com base nas categorias, automaticamente ele vai fazer esse vínculo sozinho, tá? Ele vai vincular a categoria com a conta contábil. Vou pegar uma outra empresa aqui que eu não estou utilizando o dinâmico para vocês verem.
Ó, nessa outra empresa, eu fiz isso aqui manualmente, mas vejam que tem outras diversas categorias que estão sem o preenchimento da conta contábil, tá? Então, esse preenchimento, quando você não utiliza o dinâmico, essa é uma principal desvantagem dos demais planos, tá? Então, por isso que precisa ser analisado com calma o que, que realmente vai facilitar ali o dia a dia, tá? Tem usuários que preferem usar o dinâmico, outros que não, enfim. Mas a vantagem do dinâmico é que as categorias já vêm vinculadas com a conta contábil. No caso, você não opte pelo dinâmico, use o padrão ou o plano convencional, então você precisa fazer o vínculo da categoria com a conta contábil, tá? E isso precisa ser feito por empresa. Por mais que você depois compartilhe esse plano de integração, com outra empresa, as categorias elas não são compartilháveis. Então o sistema vai carregar as categorias daquela outra empresa e aí você vai precisar fazer essa etapa do vínculo em toda nova empresa, tá bom? Então aqui a gente vai fazer a informação do quê? Deixa eu voltar na outra aba. Então aqui a gente vai informar o quê? A categoria, a gente vai pegar a categoria, por exemplo, aqui de receita e vai informar qual a conta contábil do plano de contas que eu quero vínculo com essa categoria, tá? Lembrando que aqui são, na maior parte das operações, vão ser contas de receita e despesa, tá bom? Hã, então você vai colocar aqui, preencher todas as categorias. Você também tem a opção de não gerar nenhum lançamento contábil. Então, para uma determinada categoria, você pode colocar a opção de não gerar nenhum lançamento, ou se você de uma determinada categoria você quer apenas gerar baixa, tá bom? Então você tem essa opção. Quando que isso geralmente vai ocorrer? Quais são as situações que podem ocorrer esse tipo de situação? Pode ocorrer numa situação de empréstimo, pode ocorrer numa situação do próprio adiantamento de clientes, de rendimentos, que aí você não quer que gere provisão, tá? E isso também o que vai determinar essa configuração é a operação que o cliente esteja fazendo dentro do OMI. Então agora a gente vai falar sobre as operações, e você vai ver que essa tela tem impacto diretamente na operação. Então, eu vou abrir aqui a primeira operação que ocorre dentro do financeiro, que é a transferência entre contas. Vocês vão ver que quando a gente abre essa operação, a gente não vai precisar fazer absolutamente nada. O sistema vai te apresentar partida e contrapartida, dizendo que a conta corrente origem é a conta corrente destino, e a conta que ele vai usar a conta contábil da conta corrente, aí entre parênteses, conforme a configuração do plano de contas. Então ele já vai olhar aquela configuração que a gente deixou já lá no plano de contas do vínculo da conta contábil com a conta corrente. Então aqui eu preciso fazer alguma coisa? Absolutamente nada. Eu só preciso conferir se o histórico ele está gravado. Então ele está aqui gravado. E se eu quero manter esse histórico, se eu quiser mudar o histórico, eu posso vir aqui e substituir esse histórico. Do resto, o sistema já está fazendo isso automático, tá bom? Provisão, então, agora de contas a pagar. Na provisão de contas a pagar, o sistema vai trazer configurado para vocês as duas primeiras partidas em amarelo, que a gente não vai precisar fazer nenhum vínculo de conta nessas duas partidas. Então, as outras demais transações que a gente for ver aqui, o que está em amarelo, o sistema ele já vai gravar usando uma configuração que já foi feita anteriormente. Então, aqui ele está colocando o quê? Para uma provisão de contas a pagar, desculpa, ele está usando aqui, usar a conta contábil da categoria. Ele vai fazer um débito na conta contábil vinculada à categoria. Aonde que a gente vinculou a categoria com uma conta contábil? Então vamos voltar aqui. A gente fez o vínculo aqui. Então, se eu tenho, colocando o exemplo que está lá na apresentação, se eu gerei um contas a pagar com a categoria aluguel, aonde que ele vai realizar o meu débito da despesa? Ele vai verificar que eu usei a conta aluguel lá no financeiro, vai verificar que eu fiz o vínculo com a conta 153, aluguel de despesa, e ele vai realizar o débito. Então, aqui na provisão, é isso que ele está me dizendo que ele vai fazer.
tá? Então, o débito ele vai utilizar a categoria e o crédito, que é o fornecedor, ele vai utilizar a conta contábil do fornecedor, conforme a configuração do plano de contas. Só um minutinho, pessoal. Boa, pessoal. Ó, então continuando aqui. Então, aqui na partida de fornecedor, o sistema vai usar a configuração lá do agrupamento do plano de contas, tá bom? No caso dos impostos retidos, o sistema vai aguardar, então, que você vincule as contas referente a cada imposto retido. Então, para mim vincular a conta, é só dar um duplo clique. Vou pegar aqui informar a conta contábil, então eu busco a conta contábil que eu quero, salvo, informo o histórico e aí então eu salvo e fecho. Vou fazendo isso em todos os lançamentos, tá? Todas as partidas, desculpa, hã, até que ele fique completo. Na baixa liquidação de contas a pagar, da mesma forma, as 2 primeiras partidas o sistema está controlando conforme o plano de contas, e aí eu preciso só informar caso haja juros, multa ou descontos, que foram, obtidos nesse pagamento. Da mesma forma, a baixa de contas a receber, tá? A mesma forma, o que muda aqui vai ser a partida do cliente, né? E aí aqui são juros, multas e descontos obtidos. A provisão de contas a receber, também da mesma forma. E aqui embaixo a gente tem o lançamento a pagar e lançamento a receber. O que que muda isso aqui? Surgem muitas dúvidas sobre a diferença de uma provisão de um lançamento direto na conta corrente, tá? E como que o sistema captura essas informações. Isso vai variar muito de acordo com o que o cliente está fazendo no OMI. Então, se o cliente realiza o cadastro do contas a pagar, então ele vai lá no financeiro, realiza aqui, deixa eu abrir aqui o financeiro. Então, aqui no financeiro, estou no módulo financeiro OMI. Então, se o cliente ele cadastra o contas a pagar primeiramente e depois que ele realizou esse provisionamento, né, essa previsão desse contas a pagar, e depois, posteriormente, ele lança a baixa, então o OneFlow vai captar isso, fazendo primeiro provisão de contas a pagar, de acordo com a data de registro que foi utilizada no financeiro, e depois a baixa desse contas a pagar. Agora existem situações que o cliente ele faz lançamento direto na conta corrente. Então aqui no Home tem a opção incluir lançamento, onde ele vai fazer uma inclusão direto no extrato da conta corrente. Quando isso geralmente vai ocorrer e quando isso é mais comum? É quando ele vai fazer um lançamento de tarifas bancárias, de alguns juros, de alguma informação direto do extrato da conta, que ele vai lançar ali daquela forma, tá? Então, como que o sistema vai trabalhar isso? Ele vai pegar, ele vai capturar isso através do lançamento, a pagar em conta corrente, e desta forma ele vai fazer o quê? Usar aqui qual a categoria de despesa que foi utilizada, então ele vai verificar qual a conta contábil que foi utilizada para essa despesa,
Colocando uma situação de que ele fez um lançamento utilizando a categoria tarifas bancárias, então ele vai ter ali um débito de despesa com tarifas, por exemplo. E um crédito ele vai utilizar a conta contábil que ele está fazendo esse lançamento. Então vejam que aqui ele não tem uma transição entre o fornecedor, como a gente vê ali na provisão e na baixa do contas a pagar, tá bom? É um lançamento já de despesa versus a conta corrente, tá? Pode ocorrer também de você utilizar esse tipo de lançamento para jogar como adiantamento de sócio. Então também não tem problema, você pode fazer isso, lançar direto na conta corrente e aí você fazer aqui dessa forma. E aí dessa forma, fazendo isso, o sistema vai utilizar o vínculo que você fez com a conta contábil. Então é importante que se você faça a operação dessa forma e você tenha uma categoria de adiantamento de sócios, então você mantenha esse vínculo com uma conta ali do passivo, por exemplo, tá bom? Abrindo aqui o contas a receber, também da mesma forma. Se você dá um duplo clique na transação, ele vai espelhar a mesma tela das categorias, tá bom? Então também aqui é um atalho para você verificar o que você configurou lá. E aí você também pode fazer alteração. Outra questão aqui que a gente vai ter é a aplicação de exceções, tá? Então eu vou voltar aqui num exemplo que eu coloquei. Ó, vamos supor que aqui nesse lançamento, ao invés de eu fazer esse lançamento em fornecedores, ele se trata de um aluguel. Então, vamos supor que ao invés de fazer automaticamente utilizando uma conta do fornecedor, eu queira que o sistema utilize uma conta do meu passivo, uma conta chamada outra contas a pagar ou aluguéis a pagar, enfim, vai depender aí do plano de contas de cada um. Então, vamos supor que eu quero utilizar uma conta aqui de aluguéis a pagar ao invés de o sistema utilizar a conta de fornecedores. Como que eu faço essa configuração para o sistema entender, tá? Para a gente fazer essa configuração, a gente pode fazer tanto na provisão quanto numa baixa, tá? Independentemente de onde você fizer, o sistema sempre vai olhar se vai gerar de fato provisão ou não, mas ele sempre vai modificar nas duas transações, tanto a de provisão quanto a de baixa, e ele vai respeitar esse parâmetro, tá? Então eu vou fazer aqui na baixa. Vou clicar aqui na partida de fornecedor. Então, eu quero substituir essa informação, porque aqui, por padrão, o sistema não permite que eu altere, porque ele já está controlando a partir das configurações. Então, por padrão, eu não quero mudar esse padrão, eu quero que ele continue obedecendo o fornecedor, só que existem situações que eu quero aplicar exceção, como é o caso do meu aluguel, como é o caso dos meus salários, como é o caso dos meus impostos, que eu não quero que seja criada conta dentro do meu grupo lá de fornecedores. Então eu clico aqui na opção. Todas as partidas dessa transação serão criadas na conta acima, ok. Clique aqui para ativar as exceções. Então eu clico nessa opção, ele habilita aqui a aba de exceção por categoria, e aí aqui eu vou começar a aplicar as minhas exceções. Tudo que eu não quero em fornecedor, eu aplico então a minha exceção. Então onde que vai ser as minhas exceções? No meu caso do meu aluguel, eu não quero que seja no fornecedor, eu quero numa conta de aluguel do meu passivo. Aqui nesse plano eu não tenho ainda, deixa eu fazer isso na minha outra empresa aqui. Ó, aqui na minha outra empresa já tá salvo, tá? Então eu estou utilizando a conta 89 para aluguéis a pagar. Então toda vez que o sistema precisar identificar o fornecedor, ele vai identificar, mas ele vai substituir pela conta que eu apliquei exceção, tá? Vou fazer isso para aluguéis, vou fazer isso para salários.
Então, salários, por exemplo, eu quero aqui minha conta do passivo, salários e ordenados a pagar, 13º. Vou fazer isso com meus impostos, então Simples Nacional, por exemplo, eu vou indicar aqui qual é a conta que ele vai utilizar, Simples Nacional a recolher. Se for IRPJ, por exemplo, coloco aqui a conta de RPJ, e assim eu vou fazendo em tudo que eu não quero que o sistema faça como regra padrão, que é o fornecedor, tá bom? Então eu aplico essa exceção. Posso fazer isso para fornecedores, posso fazer isso para partida de juros, de multas, de descontos. Então, eu tenho uma situação de juros de imposto que eu quero desvencilhar. Eu deixo aqui uma regra padrão para outros tipos de contas a pagar, mas quando for, por exemplo, o imposto, eu quero utilizar um outro tipo de conta. Então, eu aplico a exceção para uma determinada categoria, tá? Então eu posso fazer isso por partida, tá? E da mesma forma que a gente faz isso para fornecedores, a gente também tem a possibilidade de fazer por cliente, tá? Então, em situação tal que eu uso categoria X, eu não quero que vá para uma conta de cliente, eu quero que vá para uma outra conta. Então você consegue aplicar essa mesma configuração, tá? Esse mesmo conceito, tá? É que são inúmeras possibilidades de você fazer a configuração, tá? São algumas outras operações que podem surgir. Se surgir dúvidas, vocês podem abrir o suporte, tá? O suporte também está aí para ajudar vocês. Importante também que todas as partidas que vocês forem fazer a conferência, indicar que a conta, vocês também verifiquem se está indicado o histórico, tá? Nesse caso aqui, essa conta está sem histórico, então eu vou colocar aqui essa partida. Então, deixa eu ver, receita. Aqui na segunda, na terceira aba, né, aqui é categorias, aqui a gente consegue ver uma centralização e fazer até uma conferência de se todas as contas que a empresa tem cadastrada já estão vinculadas a uma conta do meu plano de contas, tá? Então, as minhas contas correntes e as minhas contas, né, de empréstimo, porque no OMI, contas de adiantamento, contas de empréstimo, todas elas são cadastros de conta, como se fosse uma conta corrente, tá? Então, quem aí já conhece o OMI sabe que para tudo que você vai fazer como adiantamento, empréstimo, você precisa criar uma conta como se fosse uma conta corrente para realizar a transação lá no OMI. E aí aqui ele também mostra para você como que tá, qual o vínculo com qual conta, tá? Outro ponto importante, se você tiver colocado o sistema para ele criar a conta corrente automaticamente, e tiver integração, por exemplo, de adiantamento, por conta dessa situação de no OMI ser um cadastro de conta corrente, ele vai criar a conta dentro do grupo de disponível, por exemplo. Então, o que que você pode fazer? É só você alterar a classificação e modificar para o grupo que você deseja, e aí ele já vai salvar com vínculo já corretamente, como é o meu caso aqui, que eu tenho um empréstimo, e aí eu já vinculei com uma outra conta aqui, com uma conta, né, mudando a classificação, tá bom? Então vocês podem fazer aí dessa forma. Bom, agora, falando então, vamos falar agora sobre a integração com o fiscal. Então, a parte de categorias que eu falei para vocês, elas vão também vão nos ajudar, né? Vai ter impacto também na integração fiscal, justamente porque, como tudo vem da origem OMI, lá a gente sempre tem esse facilitador que é essa distribuição de receita, né, classificação de receita, classificação de despesa, que facilita a gente aqui no processo de distribuição do que é cada situação, tá bom? Então, falando sobre integração fiscal,
Então, integração fiscal, a gente vai ter as apurações dos impostos e a gente vai ter também as movimentações de documento fiscal, tá? Então, tudo que estiver dentro do fiscal será escriturado e contabilizado, tá? E aí a contabilização vai variar de acordo com o que você deixar aqui configurado, tá? Então, tudo isso aqui o sistema vai identificar e gerar aqui partida e contrapartida. Então, no caso dos impostos, ele vai gerar partida de imposto apurado e imposto a recolher. E no caso dos documentos fiscais, por padrão, ele vai fazer uma partida simples, tá? Mas aí eu vou mostrar para vocês como que a gente configura para gerar partidas múltiplas, tá? De uma forma geral, ele vai buscar ali qual a conta da categoria de receita ou despesa e vai localizar quem é o cliente fornecedor, da mesma forma que a gente teria ali no contas a receber, tá? Aproveitando sobre isso, pode surgir dúvida com vocês. Mas eu vou fazer a integração fiscal, mas no financeiro eu tenho o contas a receber. Não vai gerar duplicidade? Não vai gerar duplicidade porque o nosso fluxo de informação ele tem um único fluxo. Tá? Então, por exemplo, tratando-se ali de um contas a receber, obviamente, se ele for atrelado a um documento fiscal. Então, a gente vai ter esse faturamento, o faturamento da SOS ocorrendo dentro do OMI, tá? Então, o cliente faturou OS, gerou a nota fiscal é escriturada no nosso módulo fiscal, integrada depois a provisão pela integração aqui que eu vou mostrar agora da integração fiscal. Vai ser gerado também o contas a receber no financeiro, mas o sistema ele vai ignorar esse contas a receber. Então ele não vai fazer a integração duas vezes, uma pelo financeiro e outra pelo fiscal, justamente porque a gente tem um fluxo de informação, uma única origem que gerou todas essas informações e o sistema consegue distinguir a informação. Agora, quando que pode haver uma duplicidade? Vamos colocar uma situação de que o seu cliente começou a utilizar o homem agora no mês 8 e ele vai começar a faturar só no mês 9. Então, e você já está usando o OneFlow, vai usar o OneFlow agora a partir do mês 8 para realizar o fiscal e o contábil. Então, o fiscal, você não tem a informação dentro do OMI para apuração fiscal. Então, muitas vezes você vai utilizar ou do artifício da busca automática dos documentos da prefeitura, ou você vai fazer essa inclusão manualmente, tá? Então, aí a gente já tem o quê? A gente tem uma informação vindo direto do fiscal e não mais do OMI, tá? Então, a gente tem essa informação. E lá, para você poder controlar o seu financeiro, você precisa cadastrar esse contas a receber. Então, você vai no financeiro e cadastra só contas a receber. E esse contas a receber não está atrelado a um documento faturado dentro do próprio OMI. Então, agora a gente tem o quê? A gente tem duas informações, elas não estão atreladas a uma mesma origem, ao mesmo início de informação. Então, apesar de elas terem a mesma numeração, o mesmo cliente, não são informações do mesmo lugar. Então, a gente vai ter o quê? O sistema vai provisionar do contábil, do fiscal, a partir da integração fiscal, e ele vai gerar essa provisão do contas a receber. Como que você evita esse tipo de situação? É só você configurar as categorias de receita para não gerar provisão. E aí, assunto resolvido, você não tem mais essa situação ocorrendo, pelo menos nesse primeiro mês, tá? E depois, se vocês quiserem mudar, aí vocês podem alterar a configuração, tá certo? Bom, vou mostrar agora a integração para vocês fiscal aqui na prática. Então, para incluir integração fiscal da mesma forma que eu mostrei para a integração com o financeiro, a gente vai abrir aqui direto. Deixa eu só excluir um aqui uma outra questão, tá? Eu não posso ter duas integrações financeiras usando o mesmo plano de contas e o mesmo plano de históricos na mesma empresa, porque isso gera duplicidade. Então, eu vou excluir um aqui, porque eu incluí para mostrar para vocês, tá? Então, vou manter só esse para integração financeira. E agora, abrindo aqui para vocês a integração fiscal.
Na integração fiscal, depois que vocês carregarem aqui, salvarem a utilização fiscal, ele vai criar todos os lançamentos que vocês estão vendo na minha tela, tá? Então o sistema ele vai demorar um pouquinho para carregar, mas ele vai gerar esses 8 lançamentos, tá? Logicamente que de acordo com o seu regime tributário. O dessa empresa é do Simples Nacional, então ele criou aqui as provisões de impostos do Simples Nacional, mas se for uma empresa do lucro presumido, ele vai criar as provisões do lucro presumido, tá? Esse plano você vai poder compartilhar ele com outras empresas, tá? Lembrando que não sendo dinâmico, esse aqui no caso eu não consigo compartilhar, mas se for outro plano de contas, você consegue compartilhar. E aí, se depois você fazer aqui a configuração para uma empresa do Simples Nacional e compartilhar com uma empresa que for do lucro presumido, não se preocupe que aí o sistema vai criar as provisões do lucro presumido para você configurar nessa outra empresa, tá bom? Então ele vai ficar, deixa eu ver se esse aqui, eu acho que esse aqui é do Simples. Deixa eu pegar uma aqui do lucro presumido. Uma empresa, essa aqui eu estou compartilhada, tanto esse plano está compartilhado tanto com uma empresa do Simples quanto do lucro presumido, então aparece as duas provisões, tá? Então aparece aqui o ISS, IPI, COFINS, então todas as configurações, tá? Então vou abrir, iniciando aqui, abrindo a provisão do Simples Nacional. Na provisão do Simples Nacional, então o sistema vai fazer isso após a finalização da apuração lá no fiscal. Ele vai pegar o valor que gerou de imposto e vai realizar o débito, né, numa conta de despesa. Então, para você vincular a conta de despesa, é só dar um duplo clique e buscar a conta do plano de contas, vincula o histórico. O crédito ele vai fazer numa conta que você indicar ali a contrapartida, no caso aqui uma conta do passivo, para realizar essa provisão. E se houver multa e juros na finalização do Simples Nacional, ele vai gerar também o provisionamento a partir das duas partidas e as contas que vocês vincularem, tá bom? Diferencial de alíquota, substituição tributária e full rural, o sistema vai localizar a informação do valor apurado no fiscal, o valor final, e aí ele vai gerar sempre débito e crédito. Então, débito, imposto apurado e crédito, imposto a recolher, tá? Então, aí nesse caso aqui é só ir vinculando a conta e o histórico para cada transação. Se eu não tiver essas situações, eu preciso configurar? Você não precisa configurar, tá bom? Mas se em algum momento aí no processo futuro ali da sua carteira de clientes você tiver alguma situação que ocorra, então pode ser que no momento da integração com o contábil, o sistema vai dar erro porque isso aqui não está configurado, tá? Então a gente sempre opta, sempre aconselha que você deixe a configuração toda já certinha, para que você não tenha situações de erro. Mas, se você não quiser fazer, não tem problema, mas o lançamento, se um dia ocorrer e ele foi integrado, vai gerar erro e o sistema vai sinalizar que a configuração está incompleta, tá bom? Abrindo aqui agora do lucro presumido, então vou abrir aqui a provisão de PIS. PIS, COFINS, IRPJ, contribuição social, eles são todos iguais, tá? É o mesmo conceito. Então aqui o sistema ele vai utilizar uma partida múltipla, tá? São 2 créditos para um débito. Então aqui ele vai utilizar o débito, o imposto apurado, o imposto a recolher e o imposto que foi retido. Então, se você tem ali créditos de PIS, COFINS, de contribuição e de imposto de renda que foram utilizados na apuração, o sistema vai fazer essa contrapartida para abater do imposto a compensar, tá? Então, ele vai gerar o valor bruto, o valor a recolher
e o valor, que foi utilizado, para abater essa apuração. O ISS também, só que nesse caso a gente já não tem a partida, né, ali do retido, mas eu vou pegar aqui do COFINS para vocês verem, esse a gente já tem, tá? Então o conceito é o mesmo para PIS, COFINS, contribuição e imposto de renda, tá bom? Agora falando sobre as provisões e as movimentações fiscais. Aqui o sistema vai gerar 4 provisões, uma para prestados, outra para tomados, uma para saída e outra para entrada de mercadoria. E aí a gente começa a ter uma diferenciação de empresas que utilizam o OMI, e das que não utilizam, tá? Essa integração vai ser utilizada para os dois, mas esse processo de configuração ele já vai mudar um pouco para empresas que utilizam o OMI, para empresas que não utilizam, tá? Porque aí eu voltando na tecla da categoria, a categoria é um facilitador para a gente. Se eu não tenho a categoria, então eu tenho que utilizar de outros meios de configuração para que o sistema ele consiga distinguir os tipos de despesa, tá bom? Então, aqui na provisão de prestação de serviços, então eu vou fazer o quê? Eu vou ter aqui o cliente e a receita. Então a conta contábil do cliente, eu vou colocar, como a gente já viu no financeiro, utilizando a conta contábil do cliente. E aqui eu vou utilizar a conta de receita, tá? Simples, não tem segredos, mas para uma empresa do lucro presumido, eu posso montar aqui, a partir disso, uma partida múltipla. O sistema sempre vai gerar partida simples, mas se eu quiser gerar uma partida múltipla, então eu vou mostrar aqui como que isso é feito. Ó, então, conforme eu for montando aqui uma partida múltipla, então eu sempre vou fazendo a inclusão de partida, incluindo ali para qual tipo de imposto que eu quero fazer, tá? Nessa situação, eu vou colocar a situação de ISS retido, tá? Então, como que eu configuro para quando houver retenção de ISS no serviço prestado? Nessa outra empresa, eu utilizei aqui na conta de receita para o sistema utilizar a categoria, tá? Nessa outra aqui, eu já coloquei para ele, eu deixei uma conta fixa. Então, isso que vai mudar, principalmente para empresas que utilizam ou não utilizam o OMI. Então, para empresas que utilizam o OMI, eu posso usar a categoria, mas uma empresa que não utiliza o OMI, eu já não posso fazer isso, porque não temos categorias para o sistema fazer distinção, tá? Colocando a categoria, ele vai obedecer isso a partir do que você já configurou lá no financeiro. Então, ele também te traz uma aba de categorias e aí você consegue visualizar que é a mesma configuração que você fez na integração com o financeiro OMI, tá? Já uma empresa que não utiliza o OMI, a gente não tem essa opção. Então, qual que vai ser a opção para uma empresa que não utiliza o OMI? Se você quiser utilizar o mesmo plano para uma empresa que utiliza o OMI, para uma empresa que utiliza, então a gente libera o segundo campo, onde você vai informar qual a conta quando os clientes forem de outro RP, não OMI. Tá? Então, em cima, ele vai utilizar a categoria para clientes OMI, e embaixo, ele vai utilizar a conta que você indicar, e quando ele não conseguir, identificar uma categoria para um cliente OMI, tá bom? Então, voltando à situação de que eu vou criar as partidas para quando eu tiver retenção de impostos, tá? Então, eu sempre vou fazendo a inclusão das partidas. Então, aqui eu incluí a partida do ISS. Depois, eu vou fazer a composição dessas partidas. O que, que seria essa composição? Para a gente compor uma partida, a gente vai utilizar aqui da informação valor da partida. Então, na composição da partida, eu tenho todos esses campos que eu posso somar ou subtrair ao valor total para compor ali o valor final daquela partida.
Então, colocando um exemplo que eu tenho uma nota de R$ 1.000 e eu tenho R$ 50 de retenção de ISS nessa nota, como que vai ficar a minha partida? Então, R$ 1.000, que é o crédito, que é o crédito da receita, eu quero que o sistema coloque aqui o valor total do item. E o valor total do item é o valor já considerando os descontos e os acréscimos. Então, vai ser o valor total do item da nota. Então, no meu exemplo, os R$ 1.000. Então, eu vou colocar aqui para somar ao total e somente isso. Na minha contrapartida, que vai no cliente, o meu débito, eu vou pedir então para o sistema encontrar o valor total de R$ 1.000 e também encontrar o valor da retenção de ISS nessa nota, que é 50. E o que, que eu vou pedir para ele fazer? Vou pedir para ele somar os R$ 1.000 e, e subtrair os 50. Só um minutinho. Então, eu peço para ele subtrair, então, o valor da retenção de ISS e o valor desse débito vai ficar de 950 a débito. Então, aqui eu tenho um crédito de 1.000, um débito de 950. Então, para completar essa partida, eu preciso de mais um débito, no valor de 50, que aí vai, então, para minha dedução de receita. E aí, nessa composição, eu vou pedir para o sistema somar apenas o valor da retenção de SS, tá? E aí, o valor que ele vai considerar aqui é 50. E assim eu completo essa configuração para essa situação, tá? Aqui eu tenho uma situação que uma empresa do lucro presumido que vai ter mais retenções, então vocês vão ver que o conceito não muda, é só você ir acrescentando e aí basicamente é somar em uma partida e subtrair de outra. Então aqui eu tenho PIS, contribuição, COFINS e RPJ, e aí eu tenho cada uma somando a partida e subtraindo da partida do cliente, certo? Hã, colocando aqui, voltando aqui. A mesma coisa vai servir para os tomados, para compras e para saídas, tá? Para vendas. Então, toda essa situação que eu coloquei aqui de você aplicar partidas múltiplas, segue os mesmos passos, tá? Aí agora a questão que vai pegar bastante agora é na questão de compras e tomados. Na questão da receita, nem tanto as categorias vão influenciar muito, porque a maioria das vezes é utilizada apenas uma conta, né? A não ser que você tenha diversos tipos de serviço, goste de segmentar por cada tipo de serviço, e aí também isso daí é um facilitador, tá? Mas o que vai pegar mais é na questão dos tomados e de compras. Então, no caso dos tomados e de compras, se o meu cliente ele utiliza o OMI, eu posso simplesmente ter uma única partida de provisão de entrada de mercadorias, e aí no crédito eu peço para o sistema utilizar o fornecedor, e a despesa eu peço para ele utilizar a categoria. Ou seja, no momento que derem lá recebimento na nota no OMI, obrigatoriamente ele vai ter que informar uma categoria. Então, seja uma categoria de compra para revenda, compra de bem, hã, compra, de ativo imobilizado, enfim. Todas essas situações, ele vai conseguir,
ajustar de acordo com a categoria. Então, se eu estou aqui informando que coloquei lá no financeiro, né, já fez aquele vínculo da categoria com a conta contábil, ele vai respeitar a mesma coisa, se eu colocar aqui para utilizar a conta contábil da categoria, ele vai obedecer a mesma informação, tá. Então essa partida de débito, ela vai variar de acordo com a despesa, né, com a categoria de despesa. Já para uma empresa que eu não tenho nome, então eu preciso fazer isso de uma outra forma. Como que eu vou fazer então para o sistema saber distinguir quais os tipos de notas de compra para que ele faça esse lançamento da forma correta? Então, para uma empresa que não utiliza o OMI, a gente vai precisar fazer o quê? A gente precisa fazer a criação de várias provisões de compras. Então, aqui nessa outra empresa, eu já fiz isso. Então, eu tenho aqui compra para uso e consumo, provisão de prestação de serviços com comunicação, provisão de compra para industrialização, mercadoria para revenda, para imobilizado, combustível, para aquisição de frete, de energia e assim por diante. Então, eu crio primeiramente essas provisões, e aí depois, dentro de cada uma, eu posso colocar aqui. Eu vou colocar aqui a, 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 a a partida, tá? Aqui nessa partida, apesar de eu estar na parte de cima para utilizar a categoria, na parte de baixo eu deixei para clientes que não utilizam o OMI utilizar a conta aqui, materiais de uso e consumo. E agora a distinção ali para essas empresas não vai ser com base apenas na categoria, mas sim nos filtros. Então, os filtros que eu vou utilizar para o sistema distinguir qual tipo de documento que ele vai utilizar para esse tipo de transação, tá? Então aqui nesse caso, eu utilizei dos filtros e coloquei aqui que ele deve filtrar todos os tipos de entrada e dentro dessas entradas, tudo que tiver o CFOP 1556, o 2556, o 3556, ele vai então realizar o lançamento dessa forma, tá? Isso aqui é um exemplo, mas a gente sabe ali que a gente tem diversos outros CFOPs, então eu preciso aplicar todos os CFOPs que eu vou utilizar, pensando ali em todas as empresas também que eu estou trabalhando para que essa automação ocorra, tá? Lembrando que você faz isso uma única vez, compartilha, e aí o sistema já vai estar integrando aqui da forma correta, tá? Aqui dentro dos filtros, a gente tem outros campos que também você pode fazer a filtragem, tá? Então, por nacionalidade. Então, aqui vai ser entradas, o CFOP tal, 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 só de nacionais. Quando for estrangeiro, eu vou criar uma outra integração, uma outra provisão, tá bom? E da mesma forma que for para as compras, você vai fazer o mesmo para os tomados, tá? Você pode deixar uma regra geral para os tomados, então você pode vir aqui, deixar uma conta fixa para esses serviços tomados, tá? Ou se você quiser separar por tipo de serviço, então você pode fazer isso usando os filtros, e aí você utiliza ali, por exemplo, aqui vai provisionar serviços tomados com contabilidade. Então aí nos filtros eu coloco aqui que vai ser sempre o Código de Serviço Federal 17.19 e o sistema já vai obedecer isso para todas as provisões desse tipo, nesse tipo de serviço tomado, tá bom? Feito isso, a gente também tem a questão de mover, né. O que que você quer que o sistema execute primeiro? Então, para que você não tenha erros ou documentos que não foram contabilizados corretamente, ou às vezes é um CFP que você não configurou e você quer manter uma regra geral, você pode colocar aqui uma regra geral, colocando ela sempre para ser executada por último, e aí o sistema sempre vai obedecer às linhas de execução. Ele vai executar primeira linha, segunda linha, aí tudo que não tiver, ele não encontrar filtro para realizar a provisão, ele obedece então à regra geral, que aí no meu caso, eu deixo nas 2 últimas linhas para que ele obedeça ali por último, tá bom? Para você mover uma operação para cima ou para baixo, é só utilizar aqui os comandos mover para cima e mover para baixo, que ele vai fazer ali, a mudança, tá bom?
Bom, por fim, eu vou falar agora sobre a integração da folha de pagamentos, tá? Então, vou abrir aqui uma empresa que tem folha de pagamentos. Isso aqui. Quando vocês forem fazer a integração com a folha de pagamentos, é importante que vocês já tenham movimentação, tá? Já tenham habilitado a folha, já tenham pelo menos finalizado o mês, porque aí fica mais fácil de vocês fazerem a configuração e conseguirem seguir aqui no processo que eu vou mostrar, tá? Se vocês ainda não estão usando a folha, não estão, ainda não fizeram ativação da folha, nem utilizaram, o sistema ele não vai permitir que você configure o plano de contabilização, tá? Então faz esse processo depois que você esteja utilizando de fato, pelo menos a folha em uma empresa, tá bom? Na folha a gente vai utilizar três, três questões, né, três composições para que isso influencie o nosso valor da partida, tá? Então, o que, que vai influenciar para a gente? As rúbricas, os impostos e os valores líquidos, tá? E o comportamento que o OneFlow faz é ele gerar um lançamento múltiplo. Em alguns outros sistemas é comum que vocês vejam que eles fazem partidas simples para todo tipo de evento, tá? O OneFlow ele não tem esse comportamento. Então ele já faz uma partida múltipla, ele já sabe qual é o valor líquido que vai dar de salário e ele já joga esse valor lá no passivo. Então é isso que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Bom, então abrindo aqui plano de contabilização, vou abrir aqui. Criação, tá? Colocar a utilização folha OneFlow. São esses lançamentos que vai ser gerado para vocês, tá? Novamente aqui, nessas três integrações que eu falei hoje, o sistema sempre vai criar os lançamentos padrões, tá? Se não forem criados, possa ser que tenha alguma outra coisa que tenha interferido, possa ser que o plano de contas não esteja ativo, e é por isso que não foi criado, tá? Então sempre olha se o plano que você está utilizando está ativo, conforme eu mostrei ontem nas configurações. Então eu vou mostrar aqui o processo da folha mensal, mas o mesmo conceito que eu vou mostrar no lançamento de folha mensal, ele vai servir para todos os outros, tá? Eu vou também pegar o INSS e o fundo de garantia. Então eu vou abrir aqui também, numa outra aba, eu vou abrir a minha folha de pagamentos. Então aqui a partir do meu contábil, eu consigo visualizar também a minha folha de pagamentos. Opa. Aí, só um minutinho. Espera aí. Vou abrir no ano errado, pessoal, só um minutinho. Ó, a partir do contábil, eu consigo abrir aqui o meu movimento da folha. E aí, o que que a gente vai precisar, então, olhar? A gente vai olhar as rubricas totalizadoras, os impostos e os valores líquidos, tá? Então, aqui na minha rúbrica, na minha folha mensal, eu vou ter o quê? Eu tenho as rúbricas 1000, 3508, que é de Prolabore, 21.002, que é de EDSR, INSS e Imposto de Renda descontados na folha, tá?
Então aqui quando a gente abre o plano de contabilização, tá, por favor, não se perca, eu estou com 2 abas, tá. Então aqui é o meu movimento da folha e aqui é o plano de contabilização. Então aqui no plano de contabilização, cada linha desse lançamento de folha mensal, ele vai ser uma partida. Então tudo que estiver em azul ele vai estar a débito e são referentes às provisões. Tudo que estiver em vermelho vai estar a crédito e são os meus descontos sobre folha, tá bom? Então, ou seja, aqui olhando para o meu movimento, também para vocês até verem que também está azul, tudo que é provento está azul, tudo que está desconto em vermelho, então para ajudar ali um pouquinho nesse processo, tá? Então, os salários, eu tenho 3 rubricas de proventos e 2 de descontos, e o meu valor líquido total de salários e prolabore é 7.566,62, tá. Então como é que eu vou aplicar isso? Aqui eu vou ter então a minha despesa com salários, eu vou vir aqui abrir essa partida. No meu caso, já vinculei a conta, mas no de vocês não vai estar vinculado, então vocês vão fazer o vínculo. O que já vai estar configurado para vocês é o histórico e a composição das rúbricas. Então vocês só vão precisar conferir se a rúbrica está de acordo com o que você quer manter. A gente vai entregar essa base de composição de valores e tudo que você quiser personalizar em cima disso, você pode fazer, tá? Então aqui nesse débito de despesas com salários, o que que vai compor esse valor? Então tem várias rubricas aqui, mas o que que eu tenho de movimento na minha folha é a 1.000, a 3508 e a 21.002. Então olhando para essa composição, aqui eu tenho a 1.000 e mais aqui embaixo eu tenho a 21.002, que é DSR de sábado. Então, qual é o valor que vai dar dessa partida débito? Vai ser a soma dessas duas partidas, R$ 3.200, tá bom? Ah, Lucas, eu não gosto de fazer a contabilização colocando DSR com salários. Não tem problema, pessoal. Vocês podem vir aqui e simplesmente excluir o DSR dessa composição. Vem aqui, desvincula. Volta aqui na tela anterior, cria uma nova partida, vincula o DSR, vincula o histórico que você quer, vincula a conta que você quer, sem problema algum, tá bom? Mas, trabalhando nessa base, que é o que a gente vai carregar automaticamente para você, ele vai carregar o DSR e os salários na mesma partida, tá? Vão ser a composição da mesma partida, tá? Vou abrir aqui só mais uma aba para a gente ver agora essa partida no lançamento que já foi integrado, tá? Então, tenho aqui já o lançamento, que foi integrado a partir da configuração. Partida de 3.200 salários lá, então, provisão de salários. Abro aqui. Então, quando vamos supor que uma pessoa tenha feito a configuração e a outra tá visualizando o lançamento, está fazendo a conciliação. Quando ela abre a partida, também vai estar sinalizado quais as rúbricas que estão compondo, tá bom? Então, é mais um facilitador ali para você fazer a conferência. Então, voltamos então ao nosso plano de contabilização. Configurei despesas, então vamos seguir ali para Prolabore. Eu tenho uma partida de Prolabore, então eu venho aqui. No meu não está a descrição da transação, mas no de vocês vão estar, tá? Já está vinculada aqui as rúbricas voltadas para Prolabore. A rúbrica que eu tenho movimentação é a 3508. 3508 já está aqui. Vinculo a conta contábil, o histórico já vai estar configurado. E aí eu salvo e fecho e sigo para outra configuração. O que mais eu tenho ali na minha movimentação daquele mês? INSS, imposto de renda. Então eu venho aqui, agora no vermelhinho, né? Desconto, crédito, coloco a conta, a composição já vai estar aqui as rúbricas. Qual a rúbrica que eu tenho lá?
é a 9203. 9203 eu já tenho aqui, então já está tudo certo, tá bom? Se não estivesse, era só eu vir aqui e vincular a rúbrica, tá bom? Eu seleciono a rúbrica e vinculo. Se tiver alguma outra rúbrica que foi criada no módulo da folha, então aí nesse caso você precisa fazer o vínculo manualmente, tá bom? Mas se for usado o padrão, que é o de sempre, então vai estar aqui as mesmas rúbricas, tá bom? Bom, fiz aqui, já vinculei ali a conta do meu INSS, do meu imposto de renda. Agora o que que eu preciso ver? O que que falta agora para finalizar essa partida? Vai ser o líquido de salários e o meu líquido de prolabore, tá? Como que eu vinculo isso? Eu venho aqui no final, vai estar o líquido de salários e o líquido de prolabore. Eles também vão estar em vermelho porque eles são créditos, tá? Então, vou abrir aqui o líquido de salários. No líquido de salários, eu informo a conta, nesse caso é uma conta aqui que eu coloquei do passivo. O histórico já vai estar aqui gravado. E aí, o que que eu vou fazer agora na composição? A gente já vai colocar para você a composição, o valor líquido. Então, aqui já não é mais uma rúbrica. Aqui é um código de valor líquido. Ele vai buscar lá na folha o valor líquido de Prolabore, tá? Se você não está identificando esse valor líquido, então você pode vir aqui, vincular outros itens, e aí você pode buscar o valor líquido ali do que você precisa, tá bom? Então tem líquido de adiantamento, férias, rescisão, 13º, PLR e Prolabore, tá? Prolabore, então, vinculo aqui a conta contábil e a minha composição vai estar aqui como líquido de Prolabore, tá bom? Para a minha movimentação que eu tenho, eu já finalizei esse lançamento de folha mensal, tá? Mas eu não tenho só isso, eu tenho os meus impostos. Então, além lá do imposto de renda que eu tenho uma parte de INSS que a minha empresa paga, que não é descontada do funcionário, e tenho o FGTS, tá? Então, configuramos folha mensal, salários e prolabore. Agora eu vou partir aqui para Previdência, INSS, parte empresa. Então aqui eu vou ter, vou abrir aqui também a movimentação da folha. Então vocês vão ver que o valor de 3.000, que está aqui, 3.010,59, ele tem a composição do 952,99, que é a parte de desconto dos segurados, que é o valor que eu já descontei da folha, mas eu tenho uma parte de 1.840, de 185,60 e de 32, que é uma outra parte que a minha empresa paga sobre. Conexão, vocês estão me ouvindo bem ainda, né? Só me deem um ok aí. Eu vou continuando aqui, mas. Ah, maravilha. Obrigado, Erlaine. Então, aí aqui, o que que a gente vai fazer então a configuração? O sistema já vai sinalizar para você o que que compõe cada INSS. É só você vir aqui, informar qual a conta contábil, e aí na composição ele já vai estar composto, só que agora por um imposto. Não é nem uma rúbrica e nem é um valor líquido. Então, a gente vai ter o valor dos impostos aqui, que você pode utilizar. Tá bom? E aí no valor final, que é o INSS a recolher sobre esses que não são o desconto do segurado, a gente vai somar os 3 impostos juntos para eu jogar ali no meu valor do passivo, tá bom? E aí a gente fecha essa parte, e aí eu vou ali só para fechar tudo, o FGTS, que é o FGTS apurado, o FGTS a recolher, que é da mesma forma que eu já mostrei para vocês. Venho aqui, coloco, já vai estar aqui vinculado, ou se eu quiser vincular mais alguma outra rúbrica, eu posso vir aqui e selecionar. Desculpa, rúbrica não, né? Imposto, que aqui é imposto. E aí o meu lançamento vai ficar da seguinte forma. Então, eu vou abrir aqui o lançamento. Esse foi o lançamento da folha mensal. Então, tenho 6.000 de Prolabore, 3.200. O valor líquido de salários, o líquido de
Prolabore. Tenho aqui o valor de INSS e imposto de renda a recolher, tá? Então é um lançamento único com várias partidas, e aí ele fica completinho da forma que está. Aí eu vou abrir agora o do INSS, que é o INSS de terceiros, patronal e o RAT, e aqui o valor a pagar. E o FGTS, o valor ali de 256, FGTS despesa e FGTS a pagar, tá bom? É importante que aqui eu mostrei conforme a minha movimentação, porque geralmente é o mais básico que vai ter em quase todas as empresas, né? Mas vai ter outra situação, por exemplo, 13º, adiantamento, quem tem adiantamento, tá? PLR, se tem PLR, férias, que são situações que são mais, não são tão corriqueiras como a folha mensal, tá bom? E aí vocês também vão configurar seguindo o mesmo conceito que eu mostrei para vocês, lembrando que sempre a composição do valor a gente já traz as rubricas vinculadas, vocês só conferem para ver se está tudo ali, se está tudo ok, e se você está de acordo com aquela composição. Bom, pessoal, por hoje é isso que eu tinha para passar para vocês. Amanhã a gente vai falar sobre a inclusão de movimentação, tá bom? Então, vamos falar sobre saldo inicial, sobre planilhas, importação de planilhas, importação de lançamentos, de folha de pagamento de outros sistemas, tá bom? Então, o Clécio ele vai agendar vocês no capítulo de amanhã, tá bom? E a gravação desta daqui vai ficar disponível, acredito que ele envie para vocês hoje, tá certo? Deixa eu parar aqui a gravação.